Sejam bem-vindos a mais uma parte do nosso workshop. Agora nós iremos abordar outro ponto fundamental para aqueles que pretendem emigrar para Portugal em busca de novas oportunidades de emprego. No caso específico dos brasileiros, Portugal acaba sendo um dos destinos mais procurados por aqueles que buscam por oportunidades de emprego fora do Brasil. Fatores como o idioma, o baixo custo de vida, o clima quente no verão e o inverno não tão rigoroso quanto em outros países da Europa, faz com que Portugal seja o país europeu que mais recebe brasileiros. O mercado de trabalho português sentiu bastante os efeitos do coronavírus. 2018 e 2019 foram considerados como os anos da retomada das oportunidades de trabalho em Portugal, apresentando índices de desemprego muito baixos. No entanto, a pandemia trouxe muitas incertezas em diversos setores. Por ser um país muito dependente do turismo, o fechamento das fronteiras afetou muito os setores de hotelaria, de restaurantes, de entretenimento, e como consequência, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos e poucas oportunidades de trabalho foram criadas. Diversos imigrantes tiveram que retornar aos seus países de origem porque não tinham grandes reservas e não tinham condições de se manterem sem trabalho por muito tempo. Isso nos traz a um ponto muito importante da nossa conversa. A média salarial em Portugal ela é muito inferior se comparada a outros países da União Europeia. A grande maioria dos empregos em Portugal pagam entre 665, que é o salário mínimo, e 1.250 euros brutos. Assim, apesar de você ter uma boa qualidade de vida, dependendo, óbvio, do seu estilo de vida, se você estiver dentro dessa média salarial, é um pouco complicado de você conseguir fazer uma reserva de capital de emergência. Assim, antes de você se mudar para Portugal, é muito importante que você entenda o mercado de trabalho português e as suas exigências. Por exemplo, o conhecimento da língua inglesa é essencial, muitas vezes tão importante quanto o conhecimento do próprio português. Um outro ponto muito importante é você pesquisar antes de vir se a sua profissão ou atividade que você pretende exercer necessita que você faça um reconhecimento do diploma ou inscrição na ordem de classe. Porque nesses casos, por exemplo, até mesmo em vagas de vendedor, em loja, de shopping, muitas vagas colocam como um requisito para o preenchimento da vaga que você tenha o ensino secundário completo, ou enfim. E tecnicamente o seu ensino secundário do país de origem, se ele não tiver reconhecido por uma outra instituição portuguesa, teoricamente ele não tem validade aqui. Então, dependendo da vaga, se o recrutador, for um pouco mais exigente nesse critério, pode ser que você não preencha a sua vaga, porque para fins em Portugal, você não tem o seu diploma reconhecido. Vocês vão ler em diversos blogs e sites na internet recomendações de que você monte o seu currículo no formato Europass. No entanto, a gente conversando já com alguns recrutadores, com headhunters aqui em Portugal, e na Europa como um todo, os recrutadores eles não veem com bons olhos o uso do Europass. A nossa recomendação é que vocês usem um currículo num formato criativo e que no máximo utilizem as siglas e as informações que tem no Europass. Então vamos supor, questão de proficiência em língua estrangeira. Aqui eles usam uma forma C1, C2, A1, A2 para medir o nível de proficiência no idioma. Então, colocar foto. Você pegue o currículo Europass para ver quais são os dados que eles têm lá, que estão nesse formato Europass, mas que não utilizem o currículo Europass propriamente dito. O LinkedIn ele já é uma plataforma de grande relevância na Europa como um todo e Portugal não é uma exceção. A nossa recomendação é de que você deixe o seu currículo no LinkedIn em inglês,
porque muitos recrutadores aqui na Europa trabalham em empresas multinacionais e acaba por ser mais fácil a comunicação em inglês, porque nem todos têm conhecimento da língua portuguesa. Muito cuidado com vagas de emprego que são publicadas em grupos como em Facebook ou em outras redes sociais, porque existem muitos golpes. Utilizem sites como NetEmpregos, Sapo Emprego, Indeed, LinkedIn, Jubal. Diante do cenário atual, o recomendado e o ideal é que você já venha com um contrato de trabalho ou pelo menos uma promessa de contrato de trabalho. E a gente sabe, embora seja o ideal, a gente sabe que é complicado já conseguir um contrato de trabalho, porque a maioria das vezes o empregador prefere contratar quem já se encontra em Portugal. No entanto, se você é profissional da área de tecnologia, as mudanças que foram causadas pela pandemia acabaram por criar muitas vagas de trabalho remotos. E é comum ouvir de profissionais da área que foram contratados por empresas portuguesas ou empresas da União Europeia, no geral, localizadas em outros países, e que já começaram a exercer e a trabalhar, né? Já começaram o contrato de trabalho, ainda no país de origem. Agora, com exceção à área de tecnologia, o mercado de trabalho em Portugal não está num bom momento nem para os nacionais. Os processos seletivos em Portugal possuem, na maioria das vezes, diversas fases e etapas, o que acaba tornando o processo de contratação um pouco demorado. Por isso, dependendo da sua área de atuação, pode ser que o seu processo seletivo dure cerca de 3 meses, mais ou menos. E pelo fato do país não estar no bom momento, também associado com essa demora na contratação, em virtude dessas várias etapas e várias fases no processo seletivo, é muito importante que você pesquise o máximo sobre Portugal antes de você vir, porque é importante que você tenha uma noção do seu custo de vida, onde que você vai morar, porque se você for ficar 3 meses sem trabalho, você precisa se programar para que isso eventualmente possa acontecer. Então, até a nossa recomendação é que antes de você vir e antes de você escolher o local que você vai morar, enfim, em virtude do trabalho ou não, é que você faça uma simulação do seu custo de vida. Então, não vai muito por esses sites que falam que o custo de vida médio em determinada cidade é tanto, porque às vezes o estilo de vida da pessoa que escreveu é diferente do seu. Então, o ideal é que você faça, por exemplo, entre em sites de supermercados aqui de Portugal e que você simule uma compra sua de mês. E aí você pega esse valor e multiplica pela quantidade de meses que você tem de dinheiro guardado para você como reserva ou de expectativa até arrumar um emprego na sua área. Então é essa forma que nós recomendamos por ser uma coisa mais próxima da realidade de cada um. Entrar em site do supermercado para simular compra, entrar no site das empresas de telecomunicação para simular também a contratação de um plano que seja mais adequado para suas necessidades, tanto enfim, dependendo do imóvel que você for alugar, ou, enfim, pode ser que já tenha um contrato de internet no imóvel, mas simular em termos de velocidade, em termos de quantidade de pacote de dados no celular. São pequenas coisas que acabam por ajudar na programação e no planejamento antes da viagem. E se você for vir para Portugal usando um visto, um dos requisitos para a concessão do visto é exatamente você conseguir comprovar a capacidade financeira de se manter aqui por 12 meses. Então, eles vão levar em consideração o mínimo, que são 665 euros, vezes 12. Mas, dependendo do seu estilo de vida, ou dependendo da quantidade de pessoas que vão vir com você, enfim, esposa, ou filhos pequenos e tal, esse valor pode não cobrir essas necessidades. Então, apesar do consulado exigir esse mínimo para a concessão do visto, para que você tenha uma viagem tranquila e passe por menos necessidades, enfim, não se surpreenda e acabe não se frustrando nesse processo de imigração,
o ideal é que você acabe por juntar mais dinheiro, se for possível, e levando em consideração essas dicas do supermercado, dos custos de vida mesmo, porque acaba trazendo esse valor, né, esse cálculo mais próximo da realidade. Mas se você tem nacionalidade portuguesa, você não precisa comprovar a capacidade financeira de se manter aqui, porque isso não é uma exigência, você pode entrar no país sem precisar demonstrar isso, mas para fins de planejamento familiar, por mais que não seja necessário demonstrar para o governo, mas acaba sendo uma coisa mais segura a se fazer para que você consiga ter um planejamento mais adequado. Nós vamos colocar aqui agora na tela uma lista das profissões mais procuradas pelo mercado de trabalho em Portugal, levando em consideração que essa lista, esse estudo foi feito pré-pandemia. Então, o setor, por exemplo, de hotelaria sofreu algumas alterações consideráveis e pode ser que no presente momento não reflita mais a realidade. No entanto, com a reabertura agora das fronteiras, pode ser que ainda demore mais um pouco, mas que o setor da hotelaria volte a demandar por mais funcionários e gere mais oportunidades de trabalho. Então a gente não recomenda de forma alguma que você venha para Portugal sem o visto adequado e que exerça qualquer tipo de atividade profissional aqui sem ter autorização para fazê-lo. Muita gente acaba, apresentando relatos de sucesso, né? De pessoas que vieram para cá como turistas e aqui fizeram pedido de manifestação de interesse para se regularizar. Só que enquanto você não está regularizado, e esse processo de manifestação de interesse atualmente tem demorado no mínimo 2 anos, então nesses 2 anos você não pode sair do Brasil, de Portugal, não pode fazer nenhuma viagem, você pode ser enganado pelos seus empregadores, porque como você não tem autorização para trabalhar, você também vai acabar se sujeitando ao que aparecer e muitas vezes eles podem não cumprir com aquilo que eles oferecem inicialmente, né? Você também não vai ter acesso, por exemplo, à segurança social. Você pode ser pego também em fiscalizações do próprio CEF, né? Eles regularmente fazem inspeções em locais de trabalho para ver se todos os funcionários estão devidamente autorizados a exercer atividade profissional. E isso, além de multa, você pode ser deportado do país, enfim, pode trazer uma série de implicações que, se você vem para cá ainda por cima com a sua família, né, com, enfim, marido, com esposa, com filhos, enfim, acaba trazendo problema também para outras pessoas. Então, sim, precisa de visto. E se você ainda não assistiu ao nosso outro vídeo sobre os tipos de visto, o visto D1, caso você tenha um contrato de trabalho, ou o visto D2, se você for um profissional liberal, um empreendedor, isso também se aplica aos advogados, aos médicos, ou o visto D3 para os profissionais altamente qualificados. O visto D7 também permite que você exerça atividade profissional, o visto de estudante também, mas no caso do visto de estudante você precisa demonstrar que a sua carga horária acadêmica não vai ser prejudicada pela sua atividade. Então, vamos supor que você trabalhe de manhã e à tarde e o seu curso seja à noite. Então, a princípio, não teria nenhum problema, mas tem que ser autorizado pelo CEF esse exercício, esse trabalho.